Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023 e, como é habitual, a quarta-feira, das 11 às 12 horas, cá estamos para trazer até si a atualidade de tudo o que de mais importante se faz e acontece na profissão de contabilidade. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação de parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, porque é que nós dizemos, reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Hoje vamos trazer-lhe mais um tema, vamos falar do programa de formação da Academia OCPCA, Academia da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, que criou e reuniu várias formações procuradas pelos seus membros, pelos seus associados, procurou fazer preços muito mais baixos do que se encontram e, claro, foi buscar especialistas a nível nacional e internacional para criar um currículo invejável, um conteúdo que servisse da melhor forma possível aos seus associados. Várias são as formações e hoje vamos falar com a responsável por esta parte de formação, a doutora Rosa Cruz, que fala-nos a partir de Cabinda. Doutora Rosa Cruz, muito bom dia e seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Contas na Hora. Bom dia, Joel. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui nesse nosso programa muito importante, Contas na Hora, e levar as informações aos membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e por todo o país. Doutora Rosa, é a primeira cá professora doutora e logo a seguir ao doutor Rui, que foi naturalmente das pessoas que começou esse ambicioso projeto, vem substituir para dar força a este valioso, ambicioso, mas também desafiante projeto que é de criar uma academia forte para a OCPCA que sirva aos seus membros da melhor forma. Mas primeiro
Vamos falar de si, doutora. Sabemos que teve uma bebê linda, maravilhosa recentemente, mas primeiro falemos um pouco de si. Quem é a doutora Rosa Cruz? Onde nasceu, cresceu, onde frequentou o ensino primário, quando chega a Angola e, naturalmente, todo o processo até chegar onde chegou hoje, mas de forma resumida. Muito obrigada. Falar um pouquinho de mim. Vou tentar resumir. A doutora Rosa é uma jovem, considero então uma jovem, que andou ali pelo mundo. Eu nasci na ilha de São Vicente, Cabo Verde. Foi onde eu fiz todo o meu estudo até o ensino secundário. Já no ensino secundário eu frequentei uma escola do comércio, fiz a área do comércio, onde tive contacto já com a contabilidade desde a 8ª, não só a contabilidade financeira como a contabilidade analítica. Depois fui para Portugal para fazer a licenciatura em Contabilidade e Administração, especialização em Auditoria, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Depois eu fiz o mestrado em Gestão na Universidade do Beira Interior e também o doutoramento em Gestão nesta mesma universidade. Isto em termos do percurso académico, não é? Em termos do percurso profissional, comecei a minha carreira profissional em Lisboa. Após a licenciatura, fui estagiar numa empresa de contabilidade, consultoria em contabilidade, tanto pública como privada. Depois de algum tempo nessa empresa, voltei ao meu país de origem, onde fui também exercer a contabilidade, já como técnica de contas inscrita na Ordem dos Contabilistas de Cabo Verde. Na altura até era do Ministério das Finanças ainda, fiz contabilidade, fui trabalhar como contabilista numa universidade e foi ali que nasceu o bichinho de dar aulas. Quer dizer, segundo os meus colegas do ensino secundário, esse bichinho já existia. Digamos que foi ali que iniciei o meu percurso na docência. Depois, quando eu fui para Portugal fazer doutoramento e mestrado, é que eu conheci o meu querido marido, que é um angolano, que me puxou então para essas terras maravilhosas de Angola. Estou aqui então desde 2014 e daqui, já digo que daqui é só mesmo para debaixo da terra, não tenho intenção de sair daqui, exerço a docência e também a contabilidade numa empresa. Muito bem, doutora Rosa, muitíssimo obrigado por esse brevíssimo resumo. Vamos então falar agora de outras questões. Em que momento decidiu, afinal, que queria ser contabilista? Como é que sentiu que essa era a profissão que queria seguir? Uma questão muitíssimo interessante. Eu desde pequena, desde os meus 7 anos, que eu trabalhava na loja dos meus pais. O meu pai e a minha mãe são comerciantes e tinham uma loja e eu muito cedo trabalhava lá. Então, digamos que eu já tinha um bichinho de negócio em si. Os meus pais contam que eu era a única lá em casa que sempre dizia que não sabia o que queria ser. Era a única. Entretanto, os meus pais tomaram a decisão por mim de colocar numa escola de comércio, talvez pela via do negócio dos pais, e quando eu fui chamada para então decidir o que é que eu queria fazer, não é? Após concluir o ensino médio, é que começou a grande questão, o que é que eu ia ser? Eu gostava muito de matemática e gostava de contabilidade, porque já tinha contabilidade numérica, gostava, mas a minha principal paixão, confesso que em primeira instância era matemática. Mas eu não queria ser professora, aí estava fora de questão. Olha como o mundo dá voltas, não é, Joel? Então, eu pensei, não, como não sei professora, vou para outra coisa que eu apaixono-me muito, que é contabilidade. Na altura fizeram uma coisa bonita conosco, daquele ano, que é nos dar a oportunidade de irmos conversar com profissionais das áreas que nós queríamos aceder. É assim que eu fui falar com uma senhora que hoje já está na reforma, mas uma das mais bem conceituadas contabilistas de Cabo Verde. Fui falar com ela sobre o que é ser contabilista, esse trabalho, e gostei do que ela me explicou. E até hoje eu não me vejo a fazer outra coisa, tomei a boa decisão, que é ser contabilista. A minha paixão é ser contabilista. Gosto de ensinar, portanto, estou a fazer as duas coisas, ser contabilista e ensinar a contabilidade. Muito bem, professora, vamos agora falar, doutora Rosa, sobre o plano de formação da OCPCA para 2023. O ano passado esteve aqui e falou deste mesmo plano, mas para 2022. Vamos falar de 2023. Mas antes, se calhar, vou-lhe pedir um breve balanço
daquelas questões que considerou mais importantes do ano passado, antes de começarmos a falar deste ano. Um breve resumo, só 3 pontos ou 4 que achou que foram fundamentais e que acha que lhe permitem fazer um balanço positivo ou negativo da execução e implementação do plano do ano anterior. Eu considero que o balanço do ano passado foi muito positivo. Tivemos uma aderência aceitável. Digo aceitável porque apesar que somos mais de 4.000, há quem diga que neste momento, acho que já com os estagiários já podemos estar por volta de 6.000 e tal, ainda há pouca aderência para as formações. Portanto, o ano passado conseguimos turmas de 90, de 100, de 60, por isso considero isso um grande ganho, a partir do momento em que temos turmas, como era online, não é? Porque a presencial seria só até 40, fazemos questão, online ter turmas acima de 60 foi um grande ganho. Conseguimos também outro ganho do meu ponto de vista, não só em termos de formados, foi as formações que foram ministradas, formações que consideramos sempre importantes. Algumas formações que todos os anos voltamos a repetir, porque é a base, é a chave para a formação dos nossos contabilistas, algumas formações na área da contabilidade e da fiscalidade e de outras afins. O ano passado foi um ano interessante, foi a primeira vez que fizemos uma formação relacionada com gestão, mas era uma gestão em particular, era gerir micros e pequenas empresas numa visão de que o papel do contabilista também é importante para ajudar as empresas na gestão das suas atividades. Daí que considero, sim, um bom ano, como referi, com as formações essenciais e com uma boa aderência. Voltamos novamente o ano passado a repetir a formação da auditoria, também é um grande ganho. Tenho aqui que aproveitar essa ocasião para agradecer às firmas da auditoria, as 10 que têm colaborado com a Ordem nesse projeto, e vamos esperar que neste ano possamos voltar a repetir estas formações e outras. O ano passado também, já agora se me permite, foi o primeiro ano também que fizemos a formação de contabilidade bancária. Então, digamos que cada ano estamos a introduzir novas formações e isto é um grande ganho. Muito bem, doutora Rosa, muito obrigado por este balanço da execução do plano de formação da OCPCA no ano transato, 2022. Vamos agora falar do plano de formação da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola para 2023. Não é? Já estamos em fevereiro, quer dizer que ele já começou a ser implementado, já as formações andaram, mas poderíamos começar, obviamente, por aquilo que já foi feito até finais de janeiro, para depois começarmos a fazer o programa mês a mês, fevereiro, março e daí por diante. Comecemos pelo programa de formação deste ano e como é que foi em janeiro, o que é que tivemos efetivamente, qual o balanço que se pode fazer de janeiro. O programa de formação para 2023 foi feito olhando aquilo que os contabilistas precisam no âmbito de desenvolvimento profissional contínuo. Eu gosto de realçar aqui um aspecto que somos muito, às vezes, visto quando colocamos a publicidade dos cursos, como se queremos só fornecer formação, só por fornecer para que a Ordem possa angariar receitas. E então é bom deixar aqui claro que as formações que nós projetamos não são escolhidas ao acaso. Nós olhamos para o que está na IES 7. A IES 7 IES significa International Education Standard. São normas da IFAC, o organismo que regula os contabilistas a nível mundial, e nós queremos estar dentro de todo o mundo. E então, essa IES 7 é que estipula a necessidade dos contabilistas terem esse desenvolvimento profissional contínuo, ou seja, os contabilistas estarem frequentemente a se atualizar. Então, esta IAS é que define quais são as competências que um contabilista precisa ter para poder exercer a sua formação. Se me permita só realçar aqui, Joel, que de acordo ainda com essa IAS, a IAS 7, embora é da responsabilidade do contabilista desenvolver e manter as competências profissionais relevantes, a própria IAS diz que esse papel também deve ser auxiliado pelos membros do IFAC, ou seja, neste caso a OCPCA. A OCPCA é obrigada, dentro desses normativos internacionais, a comprometer
com o aprendizado contínuo desses contabilistas, a facilitar o acesso a essas formações. Então, isto para dizer que a OCPCA, quando fornece essas formações ao mercado, ela os fornece exatamente para poder responder àquilo que lhe é solicitado, que é dar aos contabilistas oportunidades para poderem fazer formações. Voltando a que formações que temos para 2023. A própria IES diz-nos o seguinte: o desenvolvimento profissional contínuo deve dar as competências nas seguintes áreas: competências técnicas, competências profissionais, valores éticos. Então, é olhando para o que está na IES 7 que nós programamos formações tanto na contabilidade financeira, contabilidade de gestão, nas finanças, na fiscalidade, na auditoria, no controle interno, até em áreas como comunicação. Também já fomos criticados, entre aspas, porque é que estamos a oferecer formações ligadas à comunicação, à escrita. A própria IES 7 define que o contabilista precisa ter capacidades profissionais, claro, precisa ter também capacidades intelectuais, interpessoais, comunicativas. Então, é um conjunto de capacidades que a IES diz que nos faz, então, programar essas formações. Quanto ao primeiro trimestre deste ano, nós já conseguimos, no mês de janeiro, realizar 4 formações importantes para o contexto deste mês. No primeiro trimestre de cada ano, a Ordem tem uma visão: oferecer formações que ajudem o contabilista a enfrentar esses meses. O que é que tem de especial janeiro, fevereiro e março? Encerramento das contas. Preparar o contabilista para poder fazer convenientemente o relato financeiro. Claro que estamos a falar do relato anual. Não deve ser só nessa altura. O relato deve ser mensal ou trimestral ou semestral, quanto muito, mas em termos do hábito, daquilo que olhamos mais para a nossa realidade, há mais uma apetência para apresentar contas anualmente. É nesse sentido que nós já fizemos o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes. Os contabilistas, neste momento, ao analisar as contas das empresas, têm que estarem atentos se os documentos estão em conformidade com esse regime jurídico. Dossiê fiscal, também há que saber como compilar o dossiê fiscal, a elaboração da reconciliação bancária, fazer o check nas contas bancárias e a formação sobre o IVA. Janeiro é sempre um bom mês para relembrar os aspectos importantes do IVA, como já fizemos uma sessão nas quartas na Ordem com a doutora Cristina, a chamar a atenção para isso, não é? Há aspectos que devemos fazer em dezembro e outros que devemos fazer no mês de janeiro. Foi um sucesso, conseguimos um número razoável para essas 4 formações. Pois é, doutora Rosa, muito obrigado por esse esclarecimento do que, primeiro, as razões da Ordem ministrar a formação e, obviamente, falar também sobre aquilo que foi no primeiro trimestre esta aderência. Mas, doutora Rosa, não me resisto à curiosidade. Diz-se que janeiro é um mês mau, né? As pessoas não têm recursos. Até diz que janeiro tem muitos meses. É um mês que tem vários meses dentro de si, do ponto de vista financeiro. E não estamos a falar só de finanças, mas do ponto de vista da aderência. Isso condiciona a adesão dos formandos. Foi um mês tão mau assim, ou nem por isso as pessoas sabem da sua necessidade de conhecimento e conseguem organizar-se para formar-se em janeiro? Sinto que cada vez mais a ideia de que janeiro é um mês apertado porque gastamos tudo em dezembro está cada vez mais a cair por terra. Eu não sei quanto a outras províncias do país, mas eu senti este ano, principalmente em Cabinda, não senti um grande consumo no mês de dezembro. Não senti isso através das lojas, das ruas, da circulação. Não senti. Logo, eu acho que cada vez mais está a haver mais uma consciência para as pessoas não gastarem tudo em dezembro e depois ficarem apertados em janeiro. E olhando as nossas formações, tivemos sempre as formações acima de 40, 50 e tal, estou a ver aqui uma de 55, outra de 51, uma de 36, portanto considero um número razoável, significa que os nossos membros ou aqueles que ainda têm algumas dúvidas ou que sabem mas querem refrescar,
sentem que é importante fazer determinadas formações. E ainda bem, os contabilistas estão a poupar em dezembro para fazer formações em janeiro. Muito bem, muito obrigado, doutora Rosa. Vamos então olhar para os outros meses. Fez o balanço do primeiro trimestre. O que é que os contabilistas e membros da Ordem podem contar em termos de formação na Academia da OCPCA no segundo trimestre do ano, ou seja, de abril a junho? Se me permite, quanto ao primeiro trimestre, só falei do mês de janeiro, mas é de realçar que em fevereiro e março nós ainda oferecemos formações importantes para o relato financeiro. A própria formação sobre o relato financeiro, a formação sobre o preenchimento do modelo 1, a demonstração dos fluxos de caixa, que sabemos que ainda muitos têm dificuldade em fazer, e então eu convido todos a se inscrever para as formações de fevereiro e março. Vamos fazer uma novidade que nunca fizemos, mas achei interessante. O doutor Adilson Sequeira sugeriu que é o enquadramento contabilístico e a tributação das micro, pequenas e médias empresas em sede do IVA e do Imposto Industrial. Como sabemos, as micro, pequenas e médias empresas têm alguns benefícios em sede do Imposto Industrial. Então, há muitas dúvidas depois, qual é o seu enquadramento em termos da tributação, como é que se faz a contabilização. E o doutor Adilson dá várias dúvidas que ele tem recebido dos nossos colegas, sugeriu essa formação. Então, aproveito aqui para convidar a todos para o assistir. Ainda nestas formações que falou, pode realçar quando é que está prevista esta formação para a qual convida as pessoas e até quando se podem inscrever. Esse dado é muito importante porque estão a ouvir e, claro, podem inscrever-se obviamente por via da área privada do site, mas era importante despertar as pessoas para a importância dessas datas. Muito bem, isso é muito importante. Por exemplo, preenchimento do modelo 1, que ainda há algumas dúvidas, está previsto para 22 e 23 de fevereiro. A inscrição pode ser sempre até um dia antes da realização da formação. O relato financeiro está previsto também para 24, 25 e 28 de fevereiro e 3 e 4 de março. A formação que há pouco eu referi sobre o enquadramento contabilístico e a tributação das micro, pequenas e médias empresas será no dia 16 de março. E ainda bem que voltamos a essa parte, porque eu estava a deixar de mencionar uma formação muito específica, espacial, entre aspas, digamos assim, nova, que vamos fazer este ano, com o apoio dos técnicos da Unidade de Preços de Transferência da GT. Eles é que serão os formadores que vão nos dar uma formação sobre o dossiê de preços de transferência. É uma formação que chamamos de transações entre empresas com relações espaciais e o seu impacto no imposto industrial. Esta formação será presencial, Joel. Então, realçar aqui que vamos voltar às nossas formações presenciais de forma lenta, de acordo com as capacidades da nossa academia. Essa formação vai decorrer no período matinal, durante 2 semanas, 3 horas por dia, e vai começar no dia 13 de março. Convido todos a se inscrever nessa formação, que os próprios técnicos desta área da Administração Geral Tributária é que vêm nos dar a formação, como é que devemos relatar essas transações entre empresas com relações espaciais, mas com foco principalmente no impacto do imposto industrial. Muito bem. Doutora Rosa, aqui traz uma notícia a que muitos membros e estagiários reclamam nos grupos da Ordem, né, que congregam à vontade pelo menos mais de quase 2.000 pessoas, são vários grupos que a gente tem, e aqui fica claro que é do interesse da OCPCA fazer formações presenciais e elas já regressaram, está aqui uma. Doutora, que outras novidades traz? Trazemos uma novidade para o mês de junho. No mês de junho vamos fazer a formação sobre a contabilidade do setor petrolífero. Foi uma grande luta que quisemos, pelo menos cada ano, ter formações em áreas específicas. Como há pouco referi, o ano passado fizemos da contabilidade bancária e este ano já está garantido, finais de junho, preparem-se contabilistas, depois do mês de abril e maio, onde praticamente não haverá formações, abril e maio. Esses 2 meses é mesmo reservados para os nossos trabalhos, mas junho voltamos em força com uma novidade, a contabilidade do setor petrolífero. Vamos todos aderir e aprender mais sobre essa formação. Também em julho
Temos a pretensão de também fazer um curso prático de contabilidade, que será necessariamente presencial. Digamos que é uma versão do EAC, do nosso estágio, mas agora aberto a todos os membros. Neste momento, quem faz o estágio em ambiente controlado é só quem quer ser membro. Mas há muitos membros que têm algumas, não digo dificuldades, vou dizer algumas dúvidas, e que quando ouvem pessoas que fizeram EAC e aprenderam determinadas coisas, queixam que gostariam também de fazer uma formação parecida. Já ouvimos isto, Joel, daí que vamos então oferecer esse curso prático de contabilidade a partir de julho, que necessariamente será um curso presencial. Queremos, a partir de setembro, ver se possamos oferecer um curso ligado às normas internacionais, nem que seja uma breve introdução, um apanhado de todas as normas, para que seja pouco tempo, porque todos os anos temos oferecido um curso sobre as normas, um curso completo, mas talvez por ser muitas horas não tem tido aderência suficiente. Então este ano vamos fazer primeiro uma mini introdução das normas, com 45 horas, para então abrir apetência às pessoas para um curso mais completo. E de uma forma assim resumida, essas são as novidades que eu gostaria aqui de realçar. Muito bem, doutora Rosa Cruz, trouxe-nos e está a trazer o programa da formação contínua da Academia OCPCA para o ano de 2023. Está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje a nossa convidada é a doutora Rosa Cruz, coordenadora com a doutora Rosa Cruz. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Estimados ouvintes da ALAC e do Contas na Hora, renovados os votos de muito bom dia, João Costa e António Santos regressam para a segunda parte da edição de hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, em que vamos falar claramente e abertamente sobre este tema muitíssimo importante, que é o Plano Anual de Formação da Academia OCPCA. Já falamos sobre as novidades que vamos ter o ano todo. Entretanto, como disse bem a doutora Rosa, existem cursos que têm muita aderência. Vamos começar, doutora Rosa, pelos cursos que têm maior aderência, que têm turmas mais cheias e que vão ser repetidos mais uma vez este ano, vão ter mais uma adesão. Começando por aqueles que considera os de maior adesão, quais são esses cursos e quais são as datas que os contabilistas e peritos contabilistas terão a oportunidade de voltar ou fazer pela primeira vez estes referidos cursos. Um dos cursos que tem sempre, todos os anos, muita aderência é o curso relacionado com o IVA. O ano passado até tivemos que fazer 2 edições e este ano já voltamos a fazer, estas já oferecemos, terminou no dia 1 de fevereiro, com o Dr. Ferreirinha e a doutora Cristina.
é um dos que sempre, o ano passado, nas 2 edições, tivemos 100 e tal participantes. Este ano já foi menos, 32. Este ano já foi menos. Talvez as pessoas já começam a se cansar do IVA. E depois era janeiro, não é? Era janeiro. Mas vamos voltar a abrir uma segunda edição. Normalmente fazemos no segundo semestre, em junho. Junho, vamos então fazer a segunda edição e acredito que junho já é um mês melhor. As contas estão todas entregues, os contabilistas estão mais aliviados, entregues, e eu digo, a parte fiscal, a questão fiscal, porque para o gestor deve ser março, mas digamos que junho é um mês que estamos mais tranquilos. Outro que o ano passado teve muita aderência, que é o preenchimento do modelo 1, também tivemos turma cheia de 90 e tal. Este ano vai ocorrer 22 e 23 de fevereiro. Portanto, quem tem dúvida sobre o preenchimento do modelo 1, é uma oportunidade, serão 8 horas com o Dr. Ferreirinha a explicar primeiro o que são custos não aceitos fiscalmente e depois a fazer um caso prático de como preencher o próprio modelo. Também a formação de relato financeiro. Para além de algumas formações ligadas à fiscalidade, o ano passado também tivemos muita aderência a formações da contabilidade em si, como o relato financeiro. Também tivemos 90 e tal. Estamos à espera de repetir isto este ano. Esta formação vai decorrer em finais de fevereiro, começa no dia 24, com uma das nossas melhores formadoras nesta área, a doutora Isabela Almeida. Portanto, convido todos a se inscrever nesta formação. E também a própria doutora Isabel, antes desta formação, dia 24, vai fazer análise das contas do balanceiro. Joel, nós estamos a imitar aquilo que vocês já fizeram aqui nas contas da ordem, que é uma formação relacionada com como analisar conta por conta do balancete. Então, há pouco falava das novidades, não referi esta. Esta vamos fazer pela primeira vez, apesar que tem passado aqui nas contas na hora e muito bem, fazem muito bem a repetir essas sessões. Então, como aqui as pessoas só ouvem, não é? Então, nós vamos fazer formação para que as pessoas possam não somente ouvir, mas ter uma oportunidade de colocar dúvidas e fazer casos práticos. Será já no dia 14 de fevereiro, também com a doutora Isabel Almeida, uma das que esteve aqui a falar do assunto nas contas na hora. Por favor, inscrevem-se. Muito bem, doutora Rosa, muitíssimo obrigado. Vamos agora falar dos desafios dos profissionais de contabilidade hoje e no futuro em relação à formação e as outras questões que considera pertinente nesse domínio. Como uma formadora nesta área e também ligada à Academia OCPCA, já falou nas IES, etc, etc. Mas, olhando como formadora para os desafios da contabilidade hoje, a nível de formação, quais considera ser estes desafios? Será o custo das formações? Será o período e os momentos em que são dados? Serão outros? Poderia, por favor, clarificar? Esta é uma pergunta que nós na Academia temos feito várias vezes. O ano passado, nas reuniões, falamos muito sobre isso. Até pensamos em fazer um questionário e ainda essa ideia não está posta de lado. Será mesmo uma opção, um questionário para percebermos efetivamente onde é que possamos estar a falhar no que toca às formações. Porque apesar do número que eu aqui referi há pouco, que é satisfatório, sim, é satisfatório, mas não é o ideal, porque somos muitos. Então, numa ordem de, neste momento, sensivelmente 6.000, devíamos estar a ter por cada sessão de formação, no mínimo, umas 200 pessoas. Várias edições naquele ano, ou seja, num ano, fazer várias edições de uma determinada formação que englobasse pelo menos 200 pessoas. Isto é que eu acho que seria o ideal. O que é que pode estar a impedir as pessoas de fazer as formações? Temos aqui um aspecto do preço. O preço pode ser um fator, apesar de que a OCPCA tem um preço mais barato do mercado. Eu vejo sempre publicidade de formações idênticas no mercado, mas com preço superior ao nosso. Pode ser o preço porque o nosso foco são os nossos membros e muitos dos nossos membros não têm grandes avanças. Este é outro grande desafio, Joel, que temos. É lutar para que as empresas possam pagar bem aos contabilistas para que esses tenham rendimentos que também lhes permitem estar constantemente a formar. Pode ser o preço. Qualidade, não diria, porque nós temos
trazido sempre o melhor do mercado. Modesta parte, Formadores. a OCPCA tem feito doutor. tudo para trazer o melhor do mercado. A nível de formadores, acha que já temos qualidade e que já temos formadores, pelo menos no nível que precisamos para elevar o nível dos contabilistas até ao nível desejado pela OCPCA? Neste momento eu considero que sim. São formadores nacionais que têm demonstrado boas capacidades para formar, sim, os nossos contabilistas. Em alguns questionários que temos feito, os formandos têm demonstrado que ficaram satisfeitos com os formadores. Portanto, considero que a equipa de formadores que a OCPCA está a usar está dentro dos padrões normais de qualidade que se pretende. Doutora Rosa, falou numa coisa muito importante, que este ano vamos procurar ter pelo menos um curso sobre normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro, quer a nível do setor público, quer a nível do privado. Olhando para a contabilidade do setor privado, ou seja, as empresas, os bancos já adotaram as normas internacionais, a Sonangol, a pouco e pouco, vai adotando, mas qual a importância dos nossos contabilistas dominarem estas normas? É muito importante que se vá já tendo contacto com elas, porque mais cedo e mais tarde é uma realidade que está aí à porta. Que eu até digo, era para ontem, mas já está quase. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2, o certo é que é algo que está próximo. Realçaste algo e bem que alguns setores já... Ou seja, doutora, toda a economia, ou seja, está próximo de termos toda a economia a usar essas normas, não apenas a banca e um pouco o petróleo, né? Sim, neste momento em Angola, quem está autorizado a aplicá-las é o setor financeiro, a banca, a seguradora. Esses é que legalmente estão. O resto todos aplicam o PGC. No entanto, há muitas empresas a sentirem necessidade que vai muito para além do nosso PGC. Eu posso dar um caso interessante. Ontem, um ex-estudante meu ligava-me por causa de um caso interessante, que é uma empresa sujeita ao PGC que tem obrigações de tesouro. Ela, quando os adquiriu, registrou-lhe pelo seu custo histórico. E esse instrumento financeiro está cotado no Bodiva e hoje está com outro preço. E o gestor queria que no balanço esse investimento financeiro aparecesse pelo valor que está hoje na Bodiva. Mas qual é o problema? O nosso PGC, instrumentos financeiros, está ao custo histórico. Portanto, o valor subiu. Se o valor tivesse diminuído, o nosso PGC pode prever fazer a provisão para investimentos financeiros. Mas aqui o caso é do valor subiu. Houve aqui um aumento do valor. Pela via das normas internacionais, isto é simples. Os instrumentos financeiros que estão cotados no mercado regulado devem estar sempre pelo seu justo valor. Daí que essa empresa podia ir muito bem fazer esse ajustamento pelo justo valor. Não tendo isso previsto no PGC, não o pode fazer. Então, ontem, ao falar com esse nosso colega, dei mesmo conta que, às vezes, nós falamos é necessário implementar as normas internacionais, mas às vezes não temos a noção do alcance e da necessidade que algumas empresas já estão a sentir hoje pela falta de elas não poderem usar o normativo internacional. Perdem dinheiro e, às vezes, fazem provisões. Quando se registrassem esses ativos ao justo valor, não teriam tal problema. Obviamente que, quando a situação é desfavorável, o assunto é outro. Sim. Mas está aqui uma situação muito mais pelo relato financeiro. Sabe, algumas empresas precisam que o seu balanço retrata a situação mais favorável do seu ativo. Por exemplo, num empréstimo bancário. Às vezes há quem olha que as empresas querem apresentar tudo mais pouquinho, resultados poucos ativos, mas isso é uma visão puramente fiscal, que muitas empresas não estão por ali nisso. As empresas querem se desenvolver, querem ter acesso ao crédito. E o acesso ao crédito passa muito pela valorização dos nossos ativos. Se os nossos ativos não estiverem devidamente valorizados, claro que posso não ter acesso a um determinado crédito. Exatamente, doutora. Esse é um ponto muito importante. Então, doutora Rosa Cruz, para os contabilistas enquanto profissionais agora, de uma maneira geral, qual considera ser o grande desafio? Acha que o profissional de contabilidade já é suficientemente respeitado? Questão mesmo muito pertinente que tem sido muito discutido e falado,
E eu meio brincando ontem no meu escritório ao fazer contabilidade de uma empresa, comparando a avença que se paga ao contabilista e a avença que se paga ao advogado, eu até brinquei com eles. Estão a ver aí o advogado ganha 4 vezes mais do que nós e todos os meses não está a trabalhar. Pronto, meio brincando, porque nós todos os meses trabalhamos, é declarações fiscais, é o próprio relato, não? E nada contra advogados, não é? Digo já aqui de passagem, porque já se falou esses dias muito sobre esse aspecto, nada, é só mesmo um exemplo de comparação, podia ser com qualquer outra profissão. A questão é que nós ainda precisamos, entre nós, estarmos unidos, eu sinto isso. Precisamos chegar ao nível de estarmos todos com o mesmo foco, oferecer serviços de qualidade, mas cobrar preços também de qualidade, porque quando tu vais numa empresa, fazes uma proposta, depois vem um colega e oferece 3 vezes menos, fica cada vez mais complicado. Então, este é um desafio de termos honorários justos. Outro desafio é de podermos ter no mercado contabilistas só os certificados pela ordem. Neste momento temos muitos brincalhões, eu chamo isso de brincalhões, que assinam as contas das empresas, mas não são inscritos na ordem. E muitos estão a prejudicar algumas empresas. As empresas, num primeiro momento, ficam satisfeitas porque esta vai lá, cobra pouco, mas no futuro acabam por ter alguns problemas com a lei. E então esse é outro desafio. Podermos retirar do mercado contabilistas que não dignificam o nosso nome, porque depois o empresário não vai separar esse contabilista está inscrito na ordem ou não está, ele simplesmente vai dizer os contabilistas não me fizeram isto, os contabilistas me prejudicaram. É um desafio e a ordem dos contabilistas tem que pôr mão nisso. Os contabilistas, do meu ponto de vista, têm que arranjar um sistema qualquer com a AGT para que seja somente os contabilistas inscritos já poder responsabilizar por algo muito importante, que são as contas da empresa. Então, esse é outro desafio. A questão de estarmos constantemente a se formar e a se formar em áreas transversais. Neste momento estamos com muita pressão em termos fiscais de declarações. É um desafio dominar todas as leis, poder responder a tempo todas as obrigações fiscais. Vamos lutar, vamos ver se no futuro até venhamos a ter um ganho, que seria bom para nós em Angola, Joel, que é aquele ganho de termos um mês de férias. Um mês onde o contabilista poderia ir de férias, porque naquele mês já lhe é permitido não enviar as declarações. Outros países já o conseguiram fazer. Muito bem, doutora Rosa, muitíssimo obrigado por estas informações. Neste momento estão muitos jovens a ouvi-la, que querem seguir a profissão, estão muitos que já seguem, estão na fase embrionária, tem alguns que já têm carreira e que já estão há muito tempo nisso e, claro, há empresários e outros stakeholders a ouvir o nosso programa. No que a contabilidade diz respeito, que recomendações deixa às empresas, aos contabilistas e, naturalmente, todas as outras partes interessadas no bom desenvolvimento da contabilidade no nosso país? Vou começar pela classe que deveria como um grande parceiro, que é os empresários. Então, o que eu deixo aqui, uma recomendação aos empresários, é valorizar mais a contabilidade. E quando digo valorizar, não estou a falar em termos monetários, estou a falar principalmente em querer obter a informação e usá-la. Olhar para a contabilidade como um auxílio à própria gestão. Pedir aos contabilistas as informações, estar em sintonia com os próprios contabilistas e usar essa informação para a sua gestão. É para isso que é a contabilidade. Esse é um apelo que eu faço aos empresários e querer ter as empresas organizadas, porque não vale a pena a pessoa tentar andar fora da lei, que mais cedo ou mais tarde os problemas batam à porta. Eu tenho visto a experiência disso, portanto apelo a todos os empresários para o cumprimento da lei e isso só ajuda no crescimento da própria empresa. Para os nossos contabilistas, aqueles que estão a iniciar, coragem, é uma profissão desafiante, sim, é uma profissão onde temos que saber de muita coisa, de quase tudo, até nas empresas somos questionados sobre coisas que nem são da nossa área. Pode ser bom, porque eles olham como contabilista é aquele que sabe tudo. Por um lado.
e então referir que devem formar-se sempre, não ficar na formação que estão, mas querer sempre fazer mais e mais formação. Há uma frase que dizia o bastonário anterior, o Dr. Hermes, que eu gosto muito, que ele dizia que precisamos formar. E é verdade, isso é que é um conselho que eu deixo para os que estão a começar. Os que estão nesta profissão há muito tempo, já há algum tempo, que primam sempre por um trabalho de qualidade, que façam o seu trabalho o mais correto possível, independentemente do valor. Porque a partir do momento em que eu aceito uma determinada avança, não posso fazer menos bem o meu trabalho só porque não me pagam o valor que eu acho que me poderiam pagar. Então, esse é um aspecto que eu apelo a todos. A partir do momento que nós aceitamos um trabalho, devemos primar pela qualidade e a ética profissional acima de tudo. Nós não fazemos as coisas só por fazer, só porque o empresário dita as regras, mas quem dita a regra na contabilidade é o nosso PGC, por enquanto, para a maior parte das empresas e o setor financeiro, as normas internacionais. Muito obrigado, doutora Rosa. A vocês, caros ouvintes do Contas na Hora, muito obrigado por estarem connosco em mais uma edição deste programa, que é emitido semanalmente à quarta-feira, aqui na LAC, Luanda Antena Comercial, para Luanda R2, e que fica no canal de YouTube da OCPCA, para você poder ouvir, recuar, avançar, no momento em que quiser. Doutora Rosa Cruz, a coordenadora da formação contínua da OCPCA, falamos do Plano Anual de Formação da OCPCA para 2023. Doutora Rosa, muitíssimo obrigado por estar connosco e desejamos-lhe, obviamente, continuação de excelente semana. Obviamente, dizer que também está com as quartas na ordem, que também é muito importante, tem estado a subir a nível de adesão. Se calhar fico tentado em perguntar-lhe também como é que estamos a nível de quartas na ordem e como tem estado a evoluir e o que é que, presumidamente, acredita que podem ser os destaques deste ano. Muito obrigado, Joel, por se lembrar das quartas na ordem, porque é um programa de consultoria que temos para os nossos membros, consultoria gratuita. Convidar a todos para ouvir, para além das contas na hora semanalmente, com as quartas na hora é um programa quinzenalmente. Nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, das 18 às 20, um programa online. Temos conseguido uma boa aderência. Normalmente a casa está sempre cheia. Quando usamos o link de 100, tem estourado. Quando usamos o link de 500, temos chegado a perto de 200. Só os que estão online no Zoom, porque depois temos tido vários participantes via YouTube. Então é um programa que tem sido de sucesso. Temos trazido sempre os temas mais quentes do momento, esse é que é o grande objetivo. A ideia também é responder às dúvidas que os nossos membros possam ter. Portanto, quem quiser colocar alguma questão, sugerir temas das próximas, temos o e-mail da Academia, da Ordem, que podem sempre, ou o próprio secretariado, não é? Podem sempre mandar e-mail sugerindo temas de assuntos que gostariam de ouvir nas quartas. Joana, então eu tenho também que agradecer esse convite, sempre muito amável, estou disponível para, sempre que for necessário, aparecer aqui para falar das formações. Eu, como formadora e como membro da Ordem, a formação é um tema muito importante e então termino dizendo, caros colegas, formar, formar e formar. Desculpa, doutor Hermes, por roubar as suas palavras, mas gosto muito delas. Muito obrigado, doutora Rosa. Um forte abraço. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas.
Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.